Queridos irmãos, a paz do Senhor, uma alegria estarmos hoje mais uma vez com os irmãos. Estaremos aqui estudando a lição de número 11, o culto da Igreja Cristã. Já quero então de antemão pedir aos irmãos que deixem aí o seu like, por favor, isso é muito importante, né? O joinha. Que você também participe aí no chat, deixando os seus comentários, dê um glória a Deus aí, né? Marca a sua presença. Isso é muito bom para poder incentivar os outros irmãos e também fomentar mais ainda, né, os nossos vídeos, as nossas aulas, ok? Eu quero, de primeira mão aqui, apresentar o presbítero Davidson, evangelista Jonas. Por favor, dê uma palavra de saudação, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Que alegria estar aqui com os irmãos para estudar mais uma preciosa lição da Escola Bíblica Dominical. Prazer, pastor Jefferson, presbítero Davidson, uma honra. Glória a Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa hora, quero expressar a minha alegria de estar com os pastores, com o evangelista. Vai ser um tempo gracioso, onde vamos aprender um princípio maravilhoso da palavra de Deus, que é o culto cristão. Então vamos nesse momento, eu quero pedir o presbítero Davidson para poder fazer a oração inicial. Presbítero Davidson, por favor. Amém. Oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por essa hora, onde a bênção do Senhor já está operando em nosso meio, e que o Senhor possa aplicar a Tua palavra, cada princípio aos nossos corações, e que a bênção do Teu Espírito Santo ministre poderosamente a Sua igreja, Pai. Nós oramos pela Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. A paz do Senhor, irmãos! Eu sou o Leandro da Beatriz. E eu sou a Beatriz do Leandre. E hoje nós vamos estudar a lição 11, que o título se dá como O Culto da Igreja Cristã. E eu vou ler o texto áudio. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. E agora nós vamos ler a verdade prática que nos diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. E a leitura bíblica em classe hoje se encontra no livro de Efésios 5, 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E agora voltaremos para a aula. Tchau! Tchau! Muito bem, nós estamos então nessa lição 11, também de muita importância, uma lição maravilhosa, o culto da Igreja Cristã. É de suma importância falarmos isso porque, queridos irmãos, infelizmente nós temos vivido um tempo onde a presença de Deus não existe mais em muitos cultos, onde a irreverência, a falta de temor, a falta de santidade, né, em muitos cultos, muitas igrejas tem sido real. Isso tem afastado a presença de Deus. Então, nessa manhã nós iremos ver aqui o propósito de estudar o preceito do culto cristão. É fundamental para que a gente tenha noção de como nós nos comportarmos na hora do culto. Vamos nos aprofundar também aqui na natureza do culto, observando como servir ao Senhor, como devemos servir, como devemos obedecer, como devemos adorá-lo. E isso requer de nós reverência, requer ordem, requer santidade. Isso é fundamental para todos que estão ouvindo isso. É um assunto importantíssimo, porque, infelizmente, como eu disse, as pessoas vão banalizando o momento do culto, entram de qualquer maneira, ficam de qualquer maneira, mas que nesta manhã o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Glória a Deus. O culto não é simplesmente
uma reunião. É importante que vamos estar apresentando ao Senhor o que nós temos, as nossas vidas, como sacrifício santo, vivo, agradável ao Senhor. E é importante, né, vamos aprender nessa lição, que tanto o conteúdo quanto a maneira que prestamos esse culto ao Senhor é importante. É um tempo de muito aprendizado. Glória a Deus. Vamos ver também a adoração fervorosa, a adoração pentecostal, né, que é fundamental para nós também, e a exposição bíblica, né, a primazia da exposição bíblica, que é de suma importância em todos os cultos. Glória a Deus por isso. Então vamos aqui na introdução, né, dizer que assim também nós vamos mostrar a glorificação e a edificação da igreja, que é fundamental com seus propósitos verdadeiros de um culto cristão. E por último mostraremos que todo culto também tem um ritual. As pessoas têm uma preocupação, né, dessa questão, né, do culto. Qual é o ritual do culto? Qual é a liturgia do culto? Isso é fundamental para que haja organização, para que haja respeito, para que haja ordem no culto, né, e aí a adoração ela, né, flua de uma forma entusiástica, dinâmica e pentecostal na nossa vida. E é importante nós reforçarmos aqui, né, pastor, presbítero Davidson, para que durante o estudo dessa lição, cada um de nós façamos um raio-x de como tem sido o nosso culto, né? Nós vamos ver que tem o culto ritualístico e o culto também vocacional, ou seja, para fora do templo, né, do momento que a gente se reúne. Então, para a gente já poder ir aplicando e fazendo os ajustes, né, as correções na nossa forma de cultuar a Deus. Né? Maravilha, interessante isso que o irmão Jonatas colocou, porque as pessoas veem assim, uma questão do culto somente naquele momento da igreja, né, onde estamos reunidos. E, na verdade, nós vamos ver nessa lição que é fundamental que a gente viva uma vida cultuando a Deus. E quando nós nos reunimos na igreja, existe então um reflexo da minha vida com Deus na hora daquele culto. Isso é fundamental. Muito bem, então, primeiro ponto aqui é a natureza do culto, o culto como serviço a Deus. Isso é muito importante porque os irmãos às vezes não entendem que cultuar é servir ao Senhor. Com todo esse desenvolvimento coach que a gente tem, né, visto hoje, as pessoas, na verdade, vão não a fim de cultuar, mas vão a fim de receber, de ser servido. E, na realidade, o culto ele é um serviço prestado ao Senhor. Nós estamos aprendendo isso é maravilhoso. O importante, até frisar nessa manhã, pastor, porque é muito comum ouvir, vou lá no culto para receber uma bênção. Não, vamos no culto para se apresentar ao Senhor, cultuar, glorificar, né? Então, a natureza do culto é justamente essa, é o serviço, né? O culto vem da palavra latim cultus, que significa o cultivo, o cuidado, a reverência. É um termo que se aplica, né, à atividade religiosa no sentido de vamos se apresentar ao Senhor. E aí sim, depois que glorificarmos o nome dele, sermos ministrados pela palavra, ser confrontados os nossos pecados, aí sim nós seremos edificados e poderemos, sim, receber uma bênção. E claro, o Senhor sempre tem uma bênção para todos que vão até o Senhor, todos que vêm à igreja, à casa de Deus, todos recebem uma bênção. Mas o princípio é servir, né? É latreia, é estar diante do Senhor um serviço de adoração, de louvor. Então isso é um ponto importantíssimo a ser frisado de imediato, né? Perfeito. E é importante frisar que esse servir não é um servir pesaroso, não é uma carga, é algo prazeroso, né? Então nós estamos fazendo algo para aquele que nos criou, para aquele que nos deu tudo, que nos mantém com vida, né? Então a gente faz isso como gratidão, com alegria, é um servir, né? Aquele a quem nós devemos toda a nossa vida, né? Então a gente serve com nossos bens, servimos com nossos talentos, com o nosso louvor, com a nossa forma de ofertar, né? Enfim, diversas formas dentro do momento do culto ali, né? Nós vamos ver de forma também, né, na Bíblia que tanto no Antigo Testamento, né, os estilos de culto, de prestação ao Senhor. E também no livro de Atos, no Novo Testamento, mostra também os apóstolos ali servindo ao Senhor, cultuando, e Deus comissionando, mandando eles sair para que servissem o povo.
ou seja, uma forma de, né, de trabalhar para o Senhor, é algo de fundamental importância. Então, é algo que está totalmente ligado ao serviço cristão. Cultuar é servir a Deus em todo o tempo. Isso é maravilhoso. Muito bem, o segundo ponto aqui fala, né, do subtópico, fala o culto deve ser solene. E isso também é algo que traz respeito, porque nós estamos servindo, né, ao Deus que criou todas as coisas, né, a majestade do Senhor, a glória dele, o poder. Então, deve ser solene, porque é uma maneira de expressar todo o temor, todo o respeito, reverência naquele momento. Então, veja, nós estamos aqui agora focados no momento do culto, a igreja reunida. Como é o nosso comportamento ali, naquela reunião? Será que eu não fico andando para lá e para cá toda hora? Será que eu, né, irreverentemente, me levanto em qualquer momento? Estou usando o celular, estou distraído com outras coisas? Ou seja, porque o culto ele é solene, é algo respeitoso, é algo que denota uma coisa de muita importância. A gente pode fazer o paralelo aí, né, pastor e presbítero Deus? Se nós estamos diante de um juiz, se nós, em alguma sessão solene, numa assembleia, no Senado, numa Câmara, nós temos essa reverência, né? Vamos cantar o hino nacional, nós temos essa postura, mais ainda servindo e adorando ao nosso Deus, né? Então a gente precisa de ter esse respeito, essa ordem, essa decência, né? Não só no modo de se portar ali, mas também, né, o modo de vestir, o chegar, né, no horário. Né? Então, tudo isso vai demonstrar se nós estamos, de fato, respeitando a Deus com o nosso culto ou não. Né? Eu percebo, assim, conforme o ensinamento bíblico, até para ficar mais prático os irmãos entenderem. Quando o crente chega na igreja, ele tem que ter em mente duas coisas: o conteúdo e a forma do culto. O conteúdo eu cheguei na casa de Deus, de um Deus santo, criador de todo o universo, aquele que entregou seu próprio filho para nos salvar, e também por aquele que pagou o preço por nós. Então é o momento de parar tudo e concentrar a nossa adoração ao Deus criador, né, e rasgar de fato o coração e apresentar o melhor que nós temos, tanto nos louvores, quanto prestando atenção na palavra, quanto no ofertório. O tempo todo é um momento de entrega. Esse seria o primeiro ponto, o conteúdo. O segundo passo, digamos assim, seria a forma, como os senhores falaram agora, né, que a forma é com reverência total ao Senhor. Eu estou diante do Rei da Glória. Então, o momento que, né, você sempre comenta, irmãos, começou o culto, ninguém sai, ninguém anda, ninguém conversa, ninguém mexe no celular, reverência na modéstia dos irmãos, das irmãs, no se vestir, no que conversar, no que falar, porque nós estamos na casa de Deus, no santo lugar, um lugar separado. Isso é de suma importância. É muito interessante que o presbítero David está colocando. Se nós formos, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós vamos observar todo o jeito que os levíticos, né, ali, no caso até os sacerdotes, né, prestavam esse culto no momento de entrar no Santos ou no Santos dos Santos. Havia todos os preparativos, forma de se vestir, o que tinha que se vestir, a forma que entrava. E havia tanta reverência e tanto temor que havia uma preocupação de como ele sairia dali, se ele sairia vivo ou não dali, porque ele estava na presença de Deus. Então é exatamente isso. O irmão Jonathan colocou aqui, até a forma que eu me visto, a forma como que eu vou para o culto, né? De que jeito eu vou para o culto. As minhas vestes falam isso. Então, o meu comportamento lá também denota qual é o objetivo de eu estar ali adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Então, é muito importante que a gente entenda que é solene esse momento e nós precisamos de muita reverência, né, de estarmos na presença de Deus na hora do culto. Muito bem, então seguindo aqui nossa lição, depois nós vamos, né, falar que o culto também é santo. E é interessante, o culto é santo e eu digo que santo e santificador. Glória a Deus. Né, porque a santidade de Deus ela é afirmada por toda a palavra, né, do Senhor, e a gente vê que a palavra santo denota a separação. Então, é um momento que nós estamos também em separação com Deus.
E dessa forma nós precisamos ter em consciência de que, como Deus é santo, ele exige santidade do seu povo. Então é uma hora também de muita santidade, a presença do Senhor está presente, o Espírito Santo está no nosso meio, e nós precisamos então viver e entender que este momento é santo. É maravilhoso porque nós vemos no Velho Testamento várias vezes ser santo porque eu sou santo. Né? E quando olhamos para o culto no Antigo Testamento, era um ponto marcante isso, a separação entre o profano e o santo. Né? Então, aqui o senhor comentou agora, a pureza era de suma importância, a ponto do sumo sacerdote morrer, se ele não tivesse puro, se não tivesse santo. Então, hoje, quando a gente olhamos para a esfera cristã do Novo Testamento, é da mesma forma. Né? Infelizmente, tem muitos cultos hoje que não é separado ao Senhor. São cultos voltados para o homem, para o seu ego, egocentrismo, aquilo que o Senhor pode dar, aquilo que eu posso, porque eu posso ser justificado. Não. O culto, ele é santo, é para o Senhor, e o Senhor exige essa separação do santo e profano. O Senhor deseja e ordena isso, né? Isso é uma ordenança. Tem que ser santo, né? Tem que ser puro, tem que ser íntegro. Quando você vai a Levítico, né, no livro de Levítico, você vai observar que esses sacerdotes, eles tinham que ser perfeitos. Eles não poderiam ter nenhum tipo de problema, né, no seu corpo, eles não poderiam ser mancos, eles não poderiam ter um problema no olho. Então, veja, tudo isso já mostrando que a importância de não profanarmos aquilo que é santo. E o culto, ele é santo porque ele é de Deus, e Deus é santo. Então, da forma que eu entro, da forma que eu me comporto, da forma que eu visto, da forma que eu participo, tudo isso vai demonstrar se eu realmente estou adorando a Deus, que é um Deus santo, ou não. Sim. E o que vai fazer a diferença, né, de um culto, né, que agrada a Deus ou não, é justamente a motivação do coração e os elementos que vão estar presentes ali. Né? Nós vemos muitas pessoas hoje, muitas igrejas, preocupado com uma performance, preocupado com, às vezes, elementos que trazem, né, tiram foco da palavra de Deus, ou acaba dando ênfase, né, em algo que não era para ser dado, então acaba destoando, né, daquilo que deveria ser um culto cristocêntrico. Então, a diferença de um santo para o profano vai ser justamente o cuidado que nós devemos ter para que a gente não traga o mundo para dentro da igreja, né? Performances para dentro do nosso culto. Né? A gente pode, lógico, né, como tem se buscado, né, pastor, trazer melhorias para o ambiente, iluminação, né, um bom som, tecnologia, usando tudo isso de forma que isso vai glorificar a Deus, né? Que isso não seja um fim em si, mas que a gente tenha o cuidado para isso não tomar, né, o lugar do foco principal do culto, que é a santidade de Deus, né? A presença de Deus. Hoje as pessoas, infelizmente, quando elas vão avaliar um bom culto, né, elas vão avaliar exatamente dessa forma. Né? O templo em si, né? O ar-condicionado, o telão, né? O telão lá na frente, né? A musicalização, como o presbítero João disse, tudo isso é muito importante, mas esse não é o fim. Às vezes, você chega numa igreja que tem todas essas, né, essa tecnologia, né, todas essas ferramentas que são importantes, mas, infelizmente, o Senhor não está presente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, gostei muito do culto, que louvor maravilhoso, que louvor bonito, que vozes, que instrumental. As pessoas, quer dizer, elas perdem a noção do que realmente é cultuar o Senhor, o que é servir o Senhor. E elas estão exatamente ligadas a essas coisas. Muito bem, presbítero João, ter colocado isso, porque nós precisamos, ao ir ao culto, vamos dizer aqui no âmbito, né, da igreja, nós precisamos estar atentos que eu, pessoalmente, também é de suma importância que eu esteja ali de forma correta, prestando culto ao Senhor. E se não houver microfone? E se não houver, se faltar energia? E aí? Acabou o culto porque não tem energia, porque não tem um ar-condicionado? Não, de forma nenhuma. Nós viemos ali para adorar a Deus
vamos cultuar o Senhor se fará presente, e isso é de suma importância. E aí, se uma pessoa não se alegrou em Deus, não sentiu a presença de Deus, não é porque o culto foi ruim. O culto hoje foi ruim, o culto hoje foi diferente. Na verdade, não. É a pessoa que não prestou o culto devido ao Senhor. Ela que não foi de forma correta. E, aliás, irmãos, isso é muito importante, gente, aqui frisar, que a forma que eu vivo na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, vai, claro, refletir aquele momento coletivo ali do culto, ali na igreja. Eu vivo uma vida totalmente desconecta de Deus, totalmente afastado de Deus, sem santidade nenhuma durante a semana. No meu trabalho eu sou alterado, eu sou nervoso, sou impaciente, eu xingo, eu brigo. Dentro de casa, aquela luta toda, não tem devoção, não tem presença de Deus. Aí eu quero chegar na igreja e sentir Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus. É impossível essas coisas. É impossível. Por isso nós precisamos estar atentos que o nosso culto, a nossa adoração, ela é diária, ela é constante, ela deve ser em todos os momentos, em tudo que eu faço, em toda a minha maneira de viver. E quando eu estiver na reunião, na igreja, ali então também isso vai fluir, vai refletir. Muito bem. Louvado seja Deus por isso. E me lembro, o senhor dá muita ênfase a isso, pastor. A gente deve se preparar para o culto, né? Aí vamos pegar um exemplo, um culto domingo. Eu já preciso acordar me preparando, adorando, orando a Deus, para o meu coração estar com uma terra fértil na hora que eu estiver aqui para receber de Deus, para ouvir a palavra e ser abençoado, para receber a minha bênção ali e adorar a Deus. Então esse preparo é muito importante. Agora o pastor falou assim, a gente passa um dia atribulado, né? Preocupado com um monte de outras coisas dessa vida, às vezes até justas, né? Mas sem o meu foco na adoração a Deus ali junto com os irmãos, né, à noite. Aí vai chegar já cheio, não tem nada mais para receber, né? A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Gilson Júnior. Pastor, uma pergunta. Como podemos afirmar a santidade a Deus de um culto prestado pela igreja moderna? É uma pergunta muito interessante. A santidade, né, ela deve ser proclamada, né, aquilo que está escrito na Bíblia. O culto deve refletir a santidade. A palavra santo é separação. Então, denota aquilo que é santo, com reverência. E eu vou mais, né, com temor. As pessoas, os crentes, a gente tem visto isso, né, falta temor de Deus. Então, com isso, as pessoas vão perdendo o sentido do culto. O culto, como eu disse aqui no Antigo Testamento exigia exatamente essa separação do santo e do profano. E da mesma forma no Novo Testamento, agora nós também precisamos viver uma vida de santificação. Então é o que nós estávamos falando exatamente agora aqui, não é só uma questão ali daquele momento, é a vida que eu levo com Deus, a vida de santidade com Deus, isso vai refletir como eu ajo na hora do culto. E aí eu faço separação do profano e do santo. Excelente, entendi. Então a igreja moderna, ela hoje, né, quando fala assim, a igreja moderna está pregando o amor, tá pregando que não tem mais confronto, né, tá todo mundo sendo abraçado pela igreja, né, com vários pregadores coaches fazendo que a igreja seja um local de autoajuda, ou um local para que a pessoa seja inserida na sociedade, né? Inclusiva, né? Um termo muito em voga, né? A ênfase é a motivação, né, pessoal, né? É o fato de motivar a pessoa, ou seja, é totalmente antropocêntrico. Então, a modernidade hoje tem feito dessa forma. E isso tem, com certeza, desagradado o Senhor. Né? A musicalização, a forma, as pessoas famosas. Não que a gente não possa ter, né, pessoas mais conhecidas, os pastores mais preeminentes, mais conhecidos, tudo bem. Mas as pessoas focam nessa modernidade, de todas essas ferramentas que são, na verdade, que vai destruir a forma de adorar ao Senhor. Né? Nosso Deus é um Deus muito simples, né? Assim, na adoração. Ele é uma pessoa que ama a humildade. Você vê que você vai na Bíblia, você vai ver que o Senhor ele veio para os humildes, ele veio para os pobres.
ou seja, para aqueles que realmente desejam, estão carentes, precisando. E isso é fundamental. Então, nós precisamos entender que a forma de adorar ao Senhor inclui a nossa humilhação, a nossa simplicidade, e não todo aquilo que as pessoas hoje na modernidade estão usufruindo e aí deixando para trás aquilo que é mais importante. E seguindo aqui, nós vamos falar um pouco também quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus, infelizmente. Paulo censurou os coríntios. Quando vocês se juntam, vocês não se juntam para louvar a Deus. Vocês, uns comem na frente, não esperam os outros. Naquela época ali, havia muitos escravos, muitas pessoas carentes, necessitadas, que muitos deles não tinham nenhuma refeição direita no dia ou na semana, quem sabe quanto tempo não tinha uma refeição. E aí tinha aqueles que eram mais ricos e podiam comer algo melhor, mas aí faziam separação. Os ricos estavam num canto, os mais humildes, pobres no outro canto. Então você vê, Paulo censurou, Paulo falou firmemente com a igreja a respeito disso. Então, quando nós nos ajuntamos, nós precisamos entender que nós somos um corpo, membros de um mesmo corpo, cuja cabeça é o Senhor. E aí nós precisamos então estar ligado nisso para que a gente possa cultuar verdadeiramente. Uhum. A comunhão, né, pastor? A koinonia é a grande chave aí para que haja uma manifestação poderosa de Deus, né? Quando nós nos reunimos, estamos juntos, com o mesmo propósito, cultuando a Deus, e aí, como o senhor falou, né, lá em Coríntios não tinha essa comunhão, porque havia essa separação, né? Cada um com o seu ali, então não havia o compartilhar. Então, um culto que não tem essa comunhão é um culto que não agrada a Deus, ou não dá a glória devida a Deus. Tem que haver essa comunhão, a participação, a adoração conjunta, né? Por isso, na hora da Santa Ceia, nós comemos juntos, sim, nós bebemos juntos, e ali não há acepção de pessoas, todos somos iguais diante do Senhor. Por exemplo, quando nós temos uma igreja que só temos pessoas ricas, empresários, isso é bom ter, é importante ter, é necessário. Mas você pega uma igreja só de gente rica, você não tem pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas carentes. Então, veja, é um grupo de pessoas que está, de alguma forma, fazendo sim a acepção de pessoas. Uma igreja bíblica, um culto bíblico, na hora da comunhão, haverá pessoas bem-sucedidas, empresários, haverá médicos, doutores, advogados, mas também haverá, não estou menosprezando outros trabalhos, pelo amor de Deus, não é essa a questão, mas pessoas mais humildes, pessoas mais pobres também, mas todos nós ali juntos, em comunhão, servindo a Deus, com um objetivo único, demonstrando que diante de Deus não tem pobre, não tem rico, não tem doutor ou não, mas todos somos iguais. Isso é a alegria da salvação na igreja. Pai do Senhor, meu nome é Rafael. Pastor, quando um culto dito cristão não glorifica a Deus? Então, quando um culto dito cristão não glorifica a Deus, quando exatamente os irmãos não estão ali focados em Deus, onde Cristo não é o centro do culto. Na verdade, é quando estão ali para poder se beneficiar. Tudo gira em torno deles, É aquele culto que a gente chama de antropocêntrico. O homem está no centro. E é isso que denota que um culto que parece um culto cristão, mas ele não glorifica a Deus. As pessoas não estão preocupadas em oferecer um sacrifício de louvar ao Senhor. Estão na reunião ali, mas estão de uma forma que querem satisfazer as suas próprias vontades, querem ouvir um sermão que favoreça o seu estado, ou seja, não estão preocupados em se arrepender, não estão preocupados em viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida de acordo com a palavra de Deus, e aí tudo isso vai então demonstrar que esse culto não glorifica a Deus. Então, se não glorifica a Deus, pastor, podemos dizer que não há culto. Não há culto, é verdade. Na verdade, a gente passa até a cultuar aos demônios. É tudo que Satanás quer, tudo que o diabo quer é atrapalhar o nosso culto ao Senhor. Então, por isso que eu estou falando, a importância da vida que vivemos. A vida que vivemos reflete naquele momento do culto.
Se você vê uma pessoa que ela não tem um entusiasmo de estar presente, você vê uma pessoa que ela não tem a alegria na hora de um louvor, se você vê uma pessoa que ela não está vibrando com a mensagem pregada, tudo isso pode ter certeza que é muito importante. Pode, né? A pessoa, ela realmente ela não está ali totalmente envolvida com as coisas de Deus. Isso é uma grande verdade, não tem como negar isso. Porque aquele que vive para a glória do Senhor e está indo para cultuar o Senhor, naturalmente ele se envolve, ele já vem durante a semana se preparando e ali é o momento que vem para fora. Então eu vou louvar com alegria, eu vou gesticular, eu vou cantar, eu vou chorar, eu vou me alegrar. Na hora da mensagem eu estou ali atento e contrito, verificando a minha vida. Então, tudo aí, na hora do ofertório, eu quero esse momento, porque é o momento de eu também adorar ao Senhor e servir o Senhor com tudo que Ele tem me dado. Ou seja, é uma consciência que ela vem da vida que eu levo e naquele momento reflete tudo que eu estou fazendo. Então, se um culto não é assim, é um culto que parece que glorifica, mas não glorifica a Deus. Amém? Amém. Então, veja, inclusive aqui nesse ponto 3 aqui, edificar a igreja, a gente vai observar, inclusive o comentarista coloca aqui, a questão da construção do homem que, né, faz a construção da casa dele na areia e o outro faz na rocha. É exatamente isso. A pessoa que constrói na areia, ela não consegue ser edificada. Ela não vive uma vida de edificação, ou seja, de santidade, de regeneração, porque ela está construindo a casa dela na areia. Então, qualquer vento, qualquer chuva, qualquer tempestade vai destruir a casa dela, vai botar para baixo, vai botar abaixo a casa. Diferente daquele que cultua o Senhor, está construindo a sua casa na rocha. Então, esse será edificado, esse vai viver uma vida de santificação, ele vai experimentar a graça de Deus na hora dos intempéries da vida, das lutas, das agruras da vida, ele está edificado na rocha, ele está em Cristo Jesus, porque ele vem se preparando para isso, ele fez exatamente o que deveria fazer, construir tudo que ele tem, a vida dele, tudo no Senhor, na rocha, pronto, agora está edificado. Coisa maravilhosa sobre isso, sobre a edificação, porque nós somos pentecostais, não é isso? Então, quando tudo isso que o pastor falou acontece, há no culto a operação do Espírito Santo. E isso é marcante, né, na vida do crente, né, e na vida também do não crente, do visitante, porque muitos têm os seus corações revelados, muitos se constrangem e são salvos por meio da operação do Espírito Santo. Então, o propósito do culto também é edificar a igreja por meio dos dons espirituais. O Espírito Santo, ele não cessou, né? Ele continua operando no culto, né? E aí, Paulo até comentou em 1 Coríntios 14, quando ele vem trazer normas, né? Ele vem trazer uma ordem no culto. Porque na igreja primitiva, né, todo mundo tinha culto, todo mundo tinha dons espirituais. E aí, na hora do culto, começou a ter alguma desordem, né? Porque o Espírito Santo é poderoso. E ele revela, opera, mostra visões, né? Enfim, é algo maravilhoso. E aí, isso acabou trazendo uma certa desordem no culto na época. Então, Paulo falou assim, olha, quando um estiver falando em línguas, o outro vai interpretar. Se não, cala. Né, se tiver alguma visão, que haja... Né, então, todos os dons, não só os dons espirituais, os ministeriais também lá, citado em Efésios, são todos para edificação da igreja. Né? Paulo até citou, tudo que vocês vão fazer vai ser para edificação. Então, essa ação do Espírito Santo, principalmente em nossa igreja, nas Assembleias de Deus no Brasil, né, onde o Espírito Santo opera essa edificação por meio dos dons, é algo maravilhoso. Perfeito. É importante frisar que Paulo não está aqui, né, pastor, falando que os irmãos não devem usar os dons, né? Não devem falar em línguas ou não devem profetizar. Mas ele está justamente fazendo aqui, regulamentando. A instrução dele é para colocar ordem, porque estava havendo, né, excessos, possivelmente por motivações erradas, disputas. Né, os irmãos estavam ali deixando, né, de glorificar a Deus e também deixando de edificar uns aos outros. Porque ele fala aqui, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem reflexão. Então, cada um está prestando o seu culto com o mesmo propósito, os irmãos vão se edificar. Né? Então, Paulo só está falando aqui,
vamos usar de forma ordenada, decente, para que Deus seja glorificado e cada um de nós sejamos edificados, né? Porque estava havendo problema. Ou seja, alguém falou assim, o bem mal usado não deixa de ser bem, né? Então, o fato de alguém não usar uma coisa boa de forma correta não quer dizer que aquela coisa não é boa, né? Então, Paulo está aqui justamente colocando as coisas no devido lugar para os irmãos terem um culto abençoado e que glorificasse a Deus e que todos saíssem dali, né? Cheios, renovados e edificados. Nós, pentecostais, nós temos a alegria, né, de crermos na atualidade dos dons espirituais. E exatamente como os irmãos colocaram aqui. Os dons, eles são exatamente para a edificação da igreja. Então, tudo aquilo que acontece no âmbito do culto é para a edificação da igreja. Isso é maravilhoso. A gente precisa aproveitar disso e usar, porque o Espírito Santo, ele é o mesmo, aquele que operou no início da igreja, em favor da igreja, continua operando em nosso favor nos dias de hoje. Glória a Deus. Então a gente precisa estar atento a isso. Em relação a isso, vamos saber um pouco mais sobre a antiguidade, como eram os cultos no tempos lá, né, no início da igreja. Deus abençoe vocês, é um prazer estar aqui nesta manhã. Vamos pensar um pouco sobre a pergunta se o culto da igreja primitiva sempre foi pentecostal. Muita coisa tem sido dita sobre isso e muita coisa talvez equivocada e preconceituosa também tem sido falada sobre isso. Primeiro, é que a realidade dos dons espirituais é algo que não pode ser contestada. Por quê? Porque os dons espirituais que nós pentecostais vivenciamos hoje são os mesmos dons que os primeiros cristãos também experimentaram. Então, a teologia cessacionista é, na verdade, um equívoco bíblico, mais fruto do preconceito do que uma interpretação lógica, gramatical e histórica do texto. A verdade é que, historicamente falando, né, quando se estuda mais profundamente os pais da igreja, os dons espirituais não cessaram, mas continuaram em vigor, principalmente naqueles grupos que mantiveram-se mais fiéis ao conceito de santidade e de adoração. Na verdade, a igreja primitiva, depois dos apóstolos, teve duas vertentes, né? A vertente da igreja principal, que deu mais ênfase, né, a uma visão mais filosófica e oposição, e até mesmo mais tentando defender as verdades cristãs, né, dos ataques e dos conceitos dos ímpios. Acabou que nessa batalha, nessa briga, acabou criando, né, uma igreja mais ideológica, uma igreja mais doutrinária, e os bispos então acabaram se tornando aqueles que eram mais capazes de argumentar teologicamente, filosoficamente, e acabando aqueles irmãos mais simples que exerciam dons espirituais na igreja foram relegados na margem. Então, ao longo do tempo, esses dons foram, né, sendo exercidos pelos irmãos mais simples, e os líderes da igreja não tinham dons espirituais, porque a igreja acabou tomando um outro formato e esse formato acabou apagando os dons da igreja cristã. Mas, historicamente, os dons sempre continuaram e nós temos inúmeros textos apostólicos mostrando que os dons sempre esteve presente. Principalmente, por exemplo, entre os montanistas, que foi um grupo cristão que foi poderoso nos dons, embora hoje tenha sido questionado, né, por causa de Eusébio, que demonizam esses irmãos, mas não é verdade, né? Esses irmãos eram piedosos. Tertuliano se tornou montanista porque gostou da visão de santidade e como os dons se manifestavam entre eles. Irineu, que é, né, da linhagem mais apostólica, defenderam eles e nenhum deles disseram que eles ensinaram qualquer conceito equivocado. Outros pais da igreja disseram que eles nunca ensinaram nenhuma doutrina contrária às escrituras, mas eles foram vítimas de decisões injustas e preconceituosas de outros bispos que passaram a odiá-lo. Mas entre eles houve manifestações poderosas e grande parte dos cristãos primitivos eram montanistas e apreciavam as manifestações espirituais. Então, respondendo à pergunta, os dons espirituais sempre estiveram presentes na igreja e os cultos da igreja primitiva, inicialmente nos primeiros 2 séculos, tendiam a ser mais pentecostais.
Mas depois os dons foram apagados, né, do meio da igreja principal, dando mais ênfase à razão. E a igreja também começou a ficar mundana, né, quando se mistura com Constantino. Então os dons foram apagados por causa de uma conduta e falta de santidade da igreja. Mas nos grupos à margem, ao longo da história, os dons sempre continuaram. O que acontece na Rua Azusa não é nada de novo. Na verdade, é uma explosão, né, de manifestações espirituais que já vem acontecendo ao longo da igreja em vários grupos que experimentaram o mover de Deus. Então, é verdade, o culto primitivo era um culto pentecostal. 1 Coríntios 14 mostra isso de forma plena, né? Em que há dons espirituais se manifestando. Paulo diz que no culto um tem língua, outro tem salmo, um tem interpretação, outro revelação. Ou seja, um verdadeiro culto bíblico é um verdadeiro culto pentecostal, onde os dons se manifestam com liberdade, onde o Espírito opera de forma graciosa. Que Deus possa abençoar você e que nós possamos ter, cada um de nós, experiências pentecostais extraordinárias em nossos cultos. Pastor, o tópico 3 aí, ele vem falar de algo que é extremamente importante, mas às vezes é distorcido, né? A liturgia do culto. E aí, pastor, é essencial a liturgia? Ou ela engessa o culto, ela deixa o culto travado? Tem muita gente que tem essa ideia, né? Que a liturgia, ela engessa o culto, né? Na verdade, não. A liturgia, na verdade, demonstra um respeito, organização, temor a Deus, né? A liturgia, ela é feita para que haja uma organização, para que haja tempos devidos. Por exemplo, quando você vai ver aqui que é a importância, por exemplo, da exposição da palavra de Deus no culto. Nós precisamos de um tempo adequado para ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, muitas igrejas nossas hoje da Assembleia de Deus, os irmãos começam cantando, continuam cantando e terminam cantando. E aí, o resto para a palavra. Não, aí quando tem 10, 15 minutos, já está na hora de terminar o culto, vai passar a palavra para o pregador. É ruim. Ou o que vai acontecer? Ou o pregador não vai pregar, ou ele vai esticar ainda mais aí 30, 40 ou uma hora de culto, e os irmãos já estão cansados. Então, com a liturgia do culto, você consegue distribuir devidamente tudo aquilo que é importante no culto. O louvor, por exemplo, é importantíssimo no culto. O louvor é algo fantástico, a gente não pode ficar sem o louvor na igreja, mas também nós, como vamos desprezar a palavra? Porque quando nós nos reunimos em torno da palavra. O objetivo é a palavra. Então, tudo isso, então, tem um momento do ofertório, tem um momento de comunhão, como quando é no culto de Santa Ceia. Então, tudo isso é importantíssimo para a liturgia do culto. Por isso que Paulo fala da ordem do culto, dessa forma. Então, se tem salmos, tem louvores, tem adoração, tem revelação, tudo. Você vê, se um irmão levantar em profecia, falando em línguas, ele deve esperar que alguém interprete, ou ele mesmo deve interpretar. Se não houver interprete, que se cale. Tudo isso faz parte de uma ordem do culto. Então é fundamental isso. Perfeito. Ou seja, tem a liturgia, né? Mas o Espírito Santo continua conduzindo, né, professor? Totalmente. Qualquer coisa que, entre aspas, sair fora daquilo que foi programado, mas o Espírito está, né? Tá claro que o Espírito está conduzindo, vai fluir e Deus vai continuar operando. Perfeito. Né? Na verdade, a liturgia, ela não engessa a pessoa do Espírito, né? Ela não tem que ser assim, ponto, acabou. É muito ruim quando você vai a um culto que é tudo cronometrado, tudo exatamente aquilo. Não, na verdade, isso acontece, é normal, né? Por causa da organização, e é fundamental, mas sempre lembrando que o Espírito Santo tem total liberdade para agir. Então, um culto não é igual ao outro culto. Né? Sempre haverá algo diferente no culto. Por quê? Porque o Espírito Santo ele está ali agindo, se manifestando, movendo, transformando, e isso vai, então, fazendo que algo diferente aconteça em cada culto. Dentro daquilo que a gente tem vivido, me faz lembrar, pastor, que há determinados cultos, por exemplo, que, né, os senhores falam, não, pode cantar mais um louvor, né? Não, agora, né, a palavra, a gente, né, vai se comunicando ali, justamente para esse fluir, porque às vezes Deus está operando tanto ali por meio do louvor, não, continua cantando. Me fez lembrar lá atrás, uns 2, 3 anos atrás, isso é uma exceção, é óbvio, né? Porque a palavra tem o seu lugar, como está sendo colocado aqui, a exposição ela é essencial, mas teve um culto lá na outra igreja
que não teve a pregação, e eu lembro que o pastor Jário falou, ele mandou a gente continuar cantando, porque Deus estava operando de forma tão grandiosa por meio do louvor, não sei se vocês lembram. Lembro disso. E o pastor no final falou assim, eu não entrei para pregar, porque senão ia atrapalhar o que o Espírito Santo estava fazendo. Mas ou seja, a sensibilidade dele, né, a sabedoria o de deixar fluir, né? Tamanha era a obra que Deus estava fazendo. Ou seja, o importante era o louvor mais importante que a palavra? Obviamente que não. Mas naquele momento ali foi algo bem extraordinário, né? Um evento assim, foi, acho que o final de um Fome de Deus, que, né, o Espírito ele foi fluindo por meio do louvor. Foi dentro de um contexto de uma igreja que a primazia da nossa igreja é a exposição da palavra. Perfeito. Então, assim, foi uma exceção por meio de uma revelação, de uma orientação do Espírito Santo. Para aquele momento não teve a pregação. Mas a gente não pode também, né? Igual o pessoal pega, por exemplo, o texto lá de Coríntios, Paulo falou assim, olha, ninguém pode falar em línguas estranhas, porque se não tiver interpretação, todo mundo se cala. Não é isso. Paulo está ensinando o seguinte, olha, quem estiver na tribuna, lá no púlpito, se ficar o tempo todo em línguas estranhas, não vai ser proveitoso. Então, para quem está com o microfone na mão, precisa de ter um intérprete. Agora, para o irmão que está lá falando em línguas estranhas, ele está sendo edificado dessa mesma forma. Não é que seja o padrão, mas que, num ponto específico, teve uma orientação do Senhor Deus para deixar o Espírito Santo operar por meio do louvor. Mas, por conta da liturgia, há esse padrão, né? Nós pentecostais, nós amamos a palavra, né? Nós cultuamos ao Senhor em volta da palavra. Né? Ela que nos sustenta, ela que nos edifica. Né? E daí essa importância, né, de ter a luz da palavra, ter o ensinamento, porque até quando vem os dons, a gente tem o conhecimento, a gente consegue discernir, olha, isso aqui é de Deus. O que não pode é virar uma regra, né? Tá todo culto, né, louvor, música, e aí não tem tempo para a palavra. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso acaba realmente atrapalhando um momento essencial do culto, que é a hora da pregação da palavra. Nós temos um exemplo do Senhor Jesus, que ele baseou o seu ministério na exposição da palavra. Ele trazia ali as parábolas, tudo, mas a base dele era as Escrituras. Então, toda a igreja, até um chamado para os pastores do Brasil todo, estamos ouvindo. O pastor precisa de ter essa convicção. Na palavra, eu vou ter a bênção do Senhor, vou ter a bênção do Espírito Santo operando no culto. Até sobre isso, até comentei com o pastor Jefferson. Há 2 semanas, no culto de doutrina, o Senhor operou salvação de vidas. O normal é ter salvação de vidas no culto evangelístico de domingo, de sábado. Né? Agora, no culto de doutrina, normalmente é para a igreja, né? Mas não. O Senhor pegou, revelou o pastor fez o apelo na quarta-feira e a vida foi salva, a vida se rendeu aos pés do Senhor. Porque é simplesmente a exposição da doutrina, da palavra. O Espírito Santo opera quando ele tem o governo do culto. Isso é maravilhoso. Não, isso não vai ferir a liturgia, né? Mas tem ali a ordem, né? E tem a operação do Senhor. Perfeito. E já que nós estamos falando de louvor, né? E quanto à adoração entusiástica? Essa é a marca, né, do culto pentecostal, né? O povo pentecostal é alegre, né? É vibrante. Qual é a importância da adoração entusiástica no culto pentecostal? A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Então estamos aqui para responder essa pergunta da nossa graciosa EBD, que está falando sobre o culto pentecostal também, né? A sua importância. E o culto pentecostal ele tem como forma de adoração, né? Com o louvor, ele tem 2 importâncias. A importância espiritual e o efeito disso na comunidade dos crentes. Então nós separamos 6 tópicos onde você vai poder perceber a importância do louvor no culto pentecostal. A primeira é como expressão de fé. Para os pentecostais, a adoração entusiástica é vista como uma expressão da sua fé, como gratidão, como reverência a Deus, como devoção. E ela é feita com muita intensidade, né, Débora? É verdade. Com muita intensidade, com muita emoção. O outro tópico é experiência com o Espírito Santo. Nós somos pentecostais e nós cremos na atualidade dos dons espirituais, né? Então, no nosso louvor, na nossa música, na nossa adoração, isso é expressado também de forma entusiástica, através de línguas estranhas, e nós cremos que através do louvor, através da música como forma de adoração, os dons eles estão presentes no culto, curando pessoas, libertando, salvando, operando milagres. Então, os dons eles são atuais também no meio da adoração, no meio da ministração, no meio da música da igreja. E é também uma forma de comunhão e unidade
entre os crentes, né? Quando nós podemos cantar em casa, podemos cantar em carro, em outros lugares, mas quando a igreja se junta como o corpo de Cristo, como a noiva do Cordeiro, é um momento que nós temos uma comunhão profunda com Deus e nós expressamos essa comunhão como um corpo, como o corpo de Cristo, e isso nos torna mais unidos também, mais próximos uns aos outros e expressando de forma coletiva a adoração a Deus. E é também uma transformação pessoal. Através da adoração, nós cremos que enquanto nós estamos louvando, cantando, adorando a Deus, o Espírito Santo ele tem ministrado em nossos corações, nos libertando, nos curando, transformando nossas mentes, transformando-nos em nova criatura ali no momento da adoração. E o outro tópico que é um testemunho para os não crentes. O culto pentecostal com sua adoração vibrante, expressiva, pode servir como uma poderosa forma de testemunhar do que Deus tem feito em nossa vida, né? Testemunhar da alegria que nos proporciona servir a Deus. E isso é uma forma que tem se expressado muito bem nos evangelismos, né, Débora? É verdade. Através dos evangelismos, muitas pessoas, né, têm sido salvas, muitas almas têm sido salvas, e uma das coisas que elas mais testemunham é a respeito exatamente dessa questão do entusiasmo. As pessoas falam muito, o louvor mexeu muito comigo, vocês são muito alegres, né? Então, só um coração cheio do Espírito Santo de Deus pode produzir uma adoração assim. Lembrando que a música é um dos meios de adoração, né? Existem outras maneiras de adoração ao Senhor e a música é um desses meios. E essa adoração entusiástica, que vem de entusiasmo mesmo, só pode ser produzido por um coração que é cheio do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. E essa alegria, essa forma de adorar a Deus, gera nos não crentes, aqueles que estão assistindo, um despertamento, uma curiosidade até que trazem eles até próximo, né? Não por nós, né? Mas o Espírito Santo ministrando no coração deles através dessa alegria que o Espírito Santo produz em nossas vidas. E por último, a revitalização da fé. A adoração entusiástica é frequentemente uma fonte de revitalização de fé para os crentes, né? É uma forma que nós temos de expressar tudo aquilo que Deus faz em nós, tem feito e fará. E nós expressamos isso através da música, através da adoração, cantando, louvando com graça e com alegria e expressando a nossa fé, confiando que Deus vai cuidar da nossa vida em todos os momentos. Então, em resumo, a adoração entusiástica no culto pentecostal é vista como parte vital da vida cristã, né? Faz parte do culto, faz parte da vida da igreja. Exatamente. E um elemento vital em nossas vidas. Bom, irmãos, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é essa adoração entusiástica e que nós possamos continuar aplicando isso nos nossos cultos, porque é assim que o Espírito Santo gosta de agir. Amém? Deus abençoe todos vocês. Então, e dentro também aqui desse ponto, o lugar da adoração no culto pentecostal. A nossa igreja, no seu nascedouro, né, ela, desde quando nasceu, ela foi conhecida pelas reuniões alegres, fervorosas, onde o poder de Deus se manifestava, né? A gente tinha o jeito de falar que o fogo caiu, o fogo desceu, porque era realmente... E tem que ser assim ainda hoje. Nós precisamos estar vivendo isso em nossas igrejas, o culto fervoroso da presença de Deus, onde aquele barulho, como parece que barulho de águas, né, no meio do povo, né, quando o povo está glorificando, está adorando, está exaltando ao Senhor. Isso é de muita importância, porque faz parte do nosso culto pentecostal. O culto pentecostal ele é recheado de glória a Deus, de aleluia. Nós não devemos ter vergonha de glorificar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Né? Em todos os momentos do culto, tem aquela hora que nós vamos dar aquele glória a Deus, aquele aleluia. É muito bom, né? Glória a Deus. É muito gratificante isso, e somos pentecostais, nascemos assim e devemos viver dessa forma. Isso é maravilhoso. Vem o detalhe, por que o pentecostal tem essa característica? Né, por conta da manifestação da presença de Deus. O salmista diz, o Senhor está perto de todos que invocam. Né, aquele que invoca o Senhor com sinceridade, vem a presença do Senhor. Jesus certa vez diz, olha, se o pai, sendo mau, sabe dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais você pedir o Pai Eterno, ele vai te dar o Espírito Santo. Então veja, irmãos, a cada culto pentecostal,
nós temos a presença do Senhor Deus, né? O Espírito Santo operando, derramando fogo, como o Senhor falou. Por isso glorificamos, louvamos, adoramos ao Senhor, porque nós estávamos perdidos. Não havia solução para nós, mas o Senhor nos alcançou e mais, nos deu o Espírito Santo. Então, glória a Deus por isso. Eu posso aqui até compartilhar, pastor, presbítero Davidson, uma experiência pessoal. Por quê? Eu sou de berço tradicional. E a prova seria que eu casasse com uma pentecostal. Eu levei ela para lá por um tempo, mas o Senhor trouxe a gente para cá. Então, assim, infelizmente, no tradicionalismo, as pessoas elas ficam tolhidas. Às vezes até desejam, mas olha para o lado, se eu falar um glória a Deus, você, né? A pessoa fica presa. Então, assim, eu como vivi, né, os dois lados, é maravilhoso você ter essa liberdade, esse entusiasmo, né, essa alegria de levantar a mão, de glorificar, e ninguém vai ficar te regulando, né? E a manifestação do Espírito Santo é algo que nos preenche, nos renova, é maravilhoso. Então, assim, né, às vezes no culto, como o pastor falou, a gente vê alguns irmãos ali travado, não quer, talvez até tenha essa dificuldade, porque pode ter vindo, né, de uma tradição, mas é importante que o irmão se deixe, né, ser tocado e guiado pelo Espírito Santo e salmodiar e glorificar a Deus. E esse é um culto que vai agradar a Deus. Não que estamos ali para julgar, né? Cada um tem uma característica, não é essa a questão. Mas é muito verdade que todos nós que somos pentecostais, nós temos essa liberdade de se movimentar, de, né, gesticular, né, e glorificar. E isso é maravilhoso. Então, o desejo é que todos experimentem essa graça. Por isso que todos nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, para poder, né, vivenciar essa experiência que é única, é maravilhosa. A paz do Senhor, irmãos! Chegamos ao fim de mais uma lição da EBD e nós queremos saber se vocês aprenderam tudo o que foi ensinado nessa aula. Vamos colocar algumas perguntas com 4 alternativas. Você terá um tempo para escolher qual é a alternativa correta. Quando forem responder no chat ou nos comentários, nós pedimos que vocês venham colocar o número e a alternativa correspondente. Por exemplo, 1D, 2C, ok? Assim vamos saber exatamente a qual pergunta a sua resposta se refere. Pergunta de número 1. Na Bíblia, o culto é mostrado como: letra A, um serviço, uma vida entregue e consagrada a Deus. Letra B, uma manifestação antropocêntrica. Letra C, um conjunto de leis e regras. Ou letra D, todas as alternativas acima estão erradas. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta certa é 1A. Segunda pergunta. Sendo o culto uma forma de serviço a Deus, a prática dele requer: letra A, reverência, ordem e saúde. Letra B, silêncio, ordem e santidade. Letra C, reverência e atenção nos detalhes. Ou letra D, reverência, ordem e santidade. Amém! E a resposta certa da segunda pergunta é a letra D. Então quem respondeu 2D acertou. Terceira pergunta. De acordo com a nossa lição, além de glorificar a Deus, o outro propósito do culto é: letra A, identificar quem são os crentes. Letra B, edificar a igreja. Letra C, produzir relacionamentos sociais. Ou letra D, revelar dons e talentos. E a resposta certa da terceira pergunta é a letra B. O propósito é edificar a igreja. Quem colocou 3B acertou. Quarta e última pergunta.
Faz parte do culto pentecostal louvar a Deus? Letra A, com alegria. Letra B, com alta voz. Letra C, exercitando os dons espirituais no culto. Ou letra D, todas as alternativas acima estão corretas. E a resposta certa da quarta pergunta é a letra D. Faz parte do culto pentecostal, um louvor com alegria, em alta voz e exercitando os nossos dons espirituais. Deus abençoe vocês e suas famílias. Muito bem, irmãos, antes de nós concluirmos, você não saia daí, nós iremos fazer o momento do ofertório. Eu quero convidar aqui o evangelista Jonathan, por favor, fazer esse momento do ofertório. Amém. Então, amados irmãos, queria convidar vocês para ofertar ao Senhor neste momento. É uma forma também de cultuar a Deus, né, com seus dízimos, ofertas e seus votos. Né? Nós temos um propósito e um objetivo de comprar esse espaço. Então, faça parte dos 1000 valentes e adore ao Senhor agora, né, ao som dessa canção. Faça a sua contribuição com alegria e com gratidão a Deus. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Quantos querem? Oh! Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Então, queridos irmãos, agora, né, concluindo aqui, é importante frisar que o culto não pode ser de qualquer forma, ele tem princípios, tem normas que nós precisamos seguir, e com temor, com reverência, em santidade. É importantíssimo, também com entusiasmo, com muita alegria, né, com dinâmicas. Isso é fundamental, porque nós temos a presença do Espírito Santo. E, então, esta é a forma que nós devemos cultuar o Senhor, sempre tendo Cristo como o centro de todas as coisas. Glória a Deus, maravilhoso. Irmãos, o culto não pode ser apenas uma obrigação, porque hoje nós somos salvos e viemos à igreja de qualquer forma. Não, é um momento especial, onde nós temos o privilégio, é um privilégio podermos cultuar o Senhor, ainda mais no Brasil, de forma tão livre. É um momento especial, onde nós podemos expressar nossa fé e amor ao Senhor Deus. É uma oportunidade de se conectarmos com o Senhor. Então, que a cada culto, que no culto desse dia, você possa apresentar ao Senhor o melhor culto, porque é um privilégio. Amém? Amém. Glória a Deus. Tenho certeza, amados, que depois dessa lição, hoje à noite, o culto vai ser diferente, né? Se todos nós aqui colocarmos em prática o que nós aprendemos essa manhã, vai ser diferente, porque nós temos a presença do Espírito Santo no nosso meio, a operação dos dons, né? E queria deixar também enfatizado aqui que nós precisamos cultuar a Deus, e são, né, duas esferas de culto, que é o vocacional, que é a nossa vida, o nosso estilo de vida, é o testemunho que a gente dá diariamente, e o culto celebrativo, né? Então a gente vai estar aqui reunido para celebrar, mas diariamente nós vamos também cultuar a Deus
com o nosso estilo de vida, né, de adoração a esse Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Muito bem, Deus abençoe os irmãos, uma alegria estarmos juntos nesse momento e vamos orar nesse momento para poder encerrarmos essa lição. Quero convidar aqui o evangelista Jonatas, por favor, para fazer essa oração final. Amém. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus gracioso e nos deu a oportunidade de hoje aprendermos um pouco mais como cultuar ao Senhor, ó Deus, em espírito, em verdade, como adorarmos ao Senhor e juntos, ó Deus, rendemos graça ao Teu nome. Obrigado, ó Deus, por cada ensinamento precioso aqui nesta manhã. Pedimos que o Senhor, ó Deus, continue a ministrar em cada coração, ó Deus, a necessidade de prestar um culto, ó Deus, santo, agradável, um sacrifício vivo ao Senhor, ó Pai. E que isso possa refletir, ó Deus, já hoje, na nossa vida e no nosso culto logo mais, ó Pai, para que o Seu nome seja glorificado, meu Deus. Assim nós agradecemos por esse tempo precioso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe, irmãos.